Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero lembrar vocês em duas coisas. Primeiro, se você está assistindo através da TV e não tem acesso ao Google Classroom, copie todas as atividades da aula e lembre de levar lá na sua escola. Agora, se você tem acesso ao Google Classroom, se você está usando esse aplicativo, então não esqueça de clicar no link de presença e também de fazer a atividade que está no anexo. Vamos para a aula então? Hoje a gente vai começar lembrando um pouquinho da aula passada, quando vocês aprenderam sobre o slackline, um esporte feito sobre uma fita envolvendo vários movimentos acrobáticos. Então vocês ficaram sabendo um pouquinho sobre o conceito, o objetivo, a história, as modalidades, os equipamentos e algumas dicas dos praticantes desse esporte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mountain bike. Também qual é o conceito, qual é o objetivo, um pouquinho da história, a bicicleta, os equipamentos, as modalidades. E a gente vai ver um pouquinho sobre o cicloturismo, algo muito legal que acompanha o mountain bike. Essas atividades, elas fazem parte das práticas de aventura. Quais são essas práticas de aventura? Ou o que essas práticas de aventura têm em comum? Primeiro, a gente vai ler de novo aqui o conceito que vocês já viram numa aula anterior. As práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas em um ambiente natural, de modo que através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. Lembrando ainda que essas práticas elas também podem acontecer no meio urbano. Mas agora, o que é a aventura? Em todas essas práticas, o que une elas é a aventura. Mas o que é a aventura? A aventura a gente pode classificar como um sentimento e é bem fácil de identificá-lo. Você sabe aquele frio na barriga que você sente quando vai fazer algo novo? Aquela mistura de ansiedade e um pouquinho de medo? Esse é o sentimento de aventura. Então, por isso, essas práticas de aventura, elas têm um componente muito importante dentro delas, que é o risco. Todas elas há um certo risco, há um certo perigo. Por isso, o praticante tem que tomar muito cuidado com um item essencial, a segurança ao praticar, ao realizar essas práticas de aventura. Ok? Então, eu convido você, pegue aí a sua bicicleta e vem pedalar comigo aqui. Mountain bike. O que é isso? Temos duas siglas aqui, MTB ou BTT. Será que essas siglas têm o mesmo significado? Elas identificam o quê? MTB, esse é fácil, né? A sigla que identifica uma bicicleta para mountain bike. E BTT, você já ouviu essa sigla antes? BTT é uma sigla utilizada em Portugal, também para identificar a bicicleta e os equipamentos de mountain bike. Mas o significado dela, vamos dizer, a tradução dela, é bicicleta de todo terreno. Aqui no Brasil, apesar de nós falarmos português, nós usamos a sigla MTB no lugar de BTT. Agora, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Nós vamos fazer uma atividade de reflexão. Da onde que surgiu, de qual esporte que derivou o mountain bike? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, eu vou dar um tempo e depois a gente continua.
E aí, aproveitou esse tempo para fazer uma pesquisa no Google? Ou você usou a sua própria opinião? Então, vamos ver aqui. O mountain bike, ele é uma atividade derivada que veio de um outro esporte. Ele veio do ciclismo de estrada. Qual é o ciclismo de estrada? São aquelas corridas longas, muito comuns lá no continente europeu. Por exemplo, o Tour de France, Giro da Itália, onde os ciclistas eles têm várias etapas longas, viajando de uma cidade para outra de bicicleta. Então, uma competição muito longa. Então, foi desse ciclismo na estrada que saiu o nosso mountain bike. Inicialmente, ele começou a ser praticado lá na Califórnia, nos Estados Unidos, no início dos anos 1950 e passou a ganhar muitos adeptos lá. Ele consiste na prática do ciclismo em diferentes tipos de terrenos, estradas de terra, pedregulhos e trilhas. Então, inicialmente, o mountain bike ele foi entendido como uma alternativa de treinamento para os ciclistas. Os ciclistas imaginaram que, tirando as bicicletas da estrada pavimentada e andando com elas nas estradas de terra, essa mudança de terreno melhoraria a performance deles depois na estrada. Tá? Agora, nós vamos para a nossa segunda atividade. Eu quero que vocês pensem um pouquinho também, vamos pensar agora na bicicleta. E quem quiser pode aproveitar e fazer uma pesquisa rápida aí no Google. Então, que adaptações foram necessárias nas bicicletas para possibilitar a prática do mountain bike? Então, lembrando que eles pegaram a bicicleta do ciclismo de estrada e trouxeram para a terra. Foi preciso adaptar. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho e podem pesquisar no Google também quais foram essas adaptações necessárias, tá bom? Então, agora eu quero dar um tempinho para vocês para mais essa atividade.
E aí, fez a sua pesquisa? Então, vamos lá. Nós vamos então agora falar dela, Sua Majestade a bicicleta. Afinal, sem a bicicleta, nós não conseguimos praticar esse esporte. Então, as primeiras adaptações foram nos pneus e nos freios. Por quê? A bicicleta de estrada, ela tem um pneu muito estreito para andar na estrada pavimentada. Quando trouxeram essa bicicleta para a terra, o que aconteceu? A pedra furou rapidamente esses pneus. Quando o terreno era de lama ou de areia, esses pneus afundavam no terreno. E também os freios. A bicicleta de estrada, o freio, ele não trava a bicicleta instantaneamente. Ele é um freio que vai reduzindo a velocidade da bicicleta aos poucos. Já nessa atividade do mountain bike, o freio precisava ser forte e travar a roda de uma hora para outra. Então, as duas principais adaptações que ocorreram nas bicicletas foram a dos pneus e a dos freios. Adaptações que nós encontramos até hoje nessas bicicletas, né? A diferença de uma bicicleta de mountain bike para uma bicicleta de estrada. James Phelan Scott foi o primeiro a modificar uma bike para andar na terra e descer colinas em 1953. E Joe Breeze foi o primeiro que confeccionou a bicicleta para a prática de mountain bike, a Breezer 1, em outubro de 1977. O interessante é que até hoje nós encontramos ainda bicicletas do fabricante Scott e da marca Breezer para a prática do mountain bike, certo? Outra coisa que nós precisamos, além da bicicleta em si, são os equipamentos para uma boa prática. Esses equipamentos, eles têm a principal função de garantir a segurança do ciclista. Então, o que nós precisamos? Do capacete, certo? Esse é essencial. Na verdade, todo mundo que anda de bicicleta deveria usar capacete. Mesmo se você usa a sua bicicleta para ir até o mercado ou para ir até a padaria para comprar pão, o ideal é que você faça uso do capacete. Além do capacete, os óculos de proteção. Por que os óculos? Nas estradas de terra, de chão, você tem muito material solto, muitas pedras, muita areia. Isso a própria bicicleta pode jogar, pode arremessar contra o rosto do ciclista. Então, o óculos de segurança é essencial para a proteção dos olhos dele. A sapatilha. Por que a sapatilha? Porque o pé fica preso ao pedal, né? Uma bicicleta de mountain bike de competição, o ciclista anda com o pé preso ao pedal. Então, ele precisa ter uma sapatilha para isso. E em algumas modalidades, não são em todas, ainda é necessário o uso das joelheiras e das cotoveleiras. Como vocês estão vendo, alguns equipamentos são comuns a todas as atividades de mountain bike, outros para algumas modalidades. A gente já vai ver quais são essas modalidades. Agora nós vamos para a nossa terceira atividade. Além da bicicleta, qual o outro equipamento mais importante para a prática do mountain bike? Olha que eu dei uma dica para vocês quando eu expliquei os equipamentos no slide anterior. Então, qual daqueles equipamentos que nós vimos, ele é tão essencial para a prática quanto a bicicleta, certo? De novo, a gente vai dar um tempinho para vocês poderem fazer esse exercício.
E aí, gente, você conseguiu descobrir qual é esse equipamento tão importante quanto a bicicleta? Eu acredito que sim, né? Com certeza, o próximo slide não está com a resposta, mas com certeza o equipamento tão importante quanto a bicicleta é o capacete, né? Como eu falei para vocês, o capacete é essencial para a prática do mountain bike, ok? Para a prática, na verdade, para a prática do ciclismo em geral, certo? Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a questão do esporte olímpico. O mountain bike, ele já participou de 2 Olimpíadas. Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, ele foi praticado pela primeira vez na modalidade do cross country. Nós já vamos ver melhor como é essa modalidade cross country, certo? Já mais recentemente, em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi também adicionada outra variante do mountain bike, o BMX. Então, em Pequim, já tivemos 2 modalidades de mountain bike, o cross country e o BMX. Vamos ver um pouquinho essas modalidades? Nessa primeira imagem, nós estamos vendo a modalidade do cross country. Então, vamos entender um pouquinho como é essa modalidade. Na verdade, é um circuito montado e ele, nesse circuito, nesse caminho que o ciclista tem que fazer, ele encontra vários obstáculos, descidas, subidas, buracos, raízes, como nessa imagem que nós temos ali, né, ele está passando por algumas raízes, mas todos esses obstáculos, eles são obstáculos naturais, não é nenhum obstáculo construído nesse caminho, tá? Muitas vezes pode ter até um rio ou um córrego com água para ser atravessado, aonde o ciclista pode optar em passar montado na bicicleta ou parar, desmontar, colocar a bicicleta no ombro e passar andando pelo rio e depois continua com a sua bicicleta, tá? Então, o cross country, na verdade, é a modalidade clássica do mountain bike. Podemos dizer que foi a primeira modalidade da prática do mountain bike, tá? Nessa segunda imagem, nós temos o BMX. O BMX corresponde a uma competição num circuito mais curto, com várias rampas e curvas que foram construídas com terra, né, com areia, com o material do local, mas que são construídas, tá? O circuito é bem menor, normalmente é uma volta só, e todos os participantes largam juntos e quem chegar primeiro é o que vence. Na década de 80, o BMX ficou muito conhecido aqui no Brasil, mas com um outro nome. Ele era chamado de bicicross, porque na verdade ele é uma corrida um pouco parecida com uma corrida de motos, o motocross. Então, nessa época, vários adolescentes praticaram muito essa modalidade. A bicicleta do BMX ela é diferente da bicicleta do mountain bike. Ela não tem marchas, ela é um pouco menor, o tamanho das rodas é um pouco menor, e a competição é uma corrida muito rápida, acontecem às vezes colisões, quedas, são muito frequentes, mas é uma corrida muito empolgante também. Mais 2 modalidades, o downhill e o enduro. O downhill, se a gente for traduzir este nome, é mais ou menos como montanha abaixo, né? É uma descida, uma grande descida, então o circuito ele é desenhado todo na descida da montanha. Os obstáculos nessa descida também são obstáculos naturais. O atleta quase não pedala muito, porque normalmente a descida é bem íngreme e ele tem que ir desviando. Muitas vezes
de rochas maiores, de troncos, de árvores, buscando ali o melhor caminho. É interessante da gente falar aqui do downhill. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma prova de downhill no Morro da Rocinha, onde os atletas desceram pela comunidade da Rocinha, passando pelas vielas ali entre as casas, passando por escadas, passarelas, né? Então, é uma modalidade que também foi pensada para ser feito num ambiente de montanha, mas está sendo também adaptada para a realidade urbana, tá bom? E a outra modalidade é o enduro. O interessante do enduro, vocês estão vendo ali nessa imagem, vários atletas, né, andando um atrás do outro, ali bem próximos um do outro. O que é o diferencial do enduro? O enduro, ele não é uma prova de velocidade, ele é uma prova de regularidade. Então, na verdade, o atleta ele tem que cumprir etapas dentro de um determinado tempo. Então, no começo da prova, ele recebe a sua planilha e ele sabe que ele tem que ir do ponto A até o ponto B em um determinado tempo. Se ele chegar lá nesse ponto B antes desse tempo, ele perde pontos na prova. Se ele se atrasar e chegar depois, ele perde pontos na prova também. Ele consegue o máximo de pontuação se ele chegar exatamente no horário previsto para fazer aquele trecho. Então, não é uma prova de velocidade, né? É uma prova de regularidade, onde o atleta tem que vencer os obstáculos, mas de uma forma regular, ok? Temos mais um exercício agora. Nós vimos ali 4 modalidades do mountain bike. Dessas 4, 2 eu apresentei para vocês que já participaram dos Jogos Olímpicos. Então, eu quero que vocês me respondam quais são as modalidades do mountain bike que participam dos Jogos Olímpicos. Se você não lembra, pode também ir pesquisar, ok? Mais um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
E aí, fez a sua pesquisa? Então, eu tenho certeza que vocês nem precisaram, que vocês já sabiam, né? As duas modalidades do mountain bike que já participaram das Olimpíadas são o cross country, aquela modalidade clássica, e o BMX, né? Que eu apresentei para vocês, o antigo bicicross, uma corrida muito conhecida. Agora, eu quero falar para vocês sobre uma outra modalidade que, na verdade, ela não é competitiva, não é uma competição. Tudo que a gente viu antes, elas eram modalidades competitivas, onde os praticantes buscavam a vitória, né, onde nós teríamos um vencedor. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o cicloturismo, algo muito interessante, algo muito legal que o mountain bike ele propicia para nós, tá? Como eu falei, não é uma modalidade esportiva ou competitiva, mas sim um estilo de vida. Consiste em usar a bicicleta para conhecer lugares e fazer amigos. Então, o cicloturismo vem se tornando muito popular aqui no Brasil e principalmente aqui no Paraná, porque ele é uma oportunidade de você fazer um exercício físico, de você praticar uma atividade física junto à natureza e com um grupo de amigos, um grupo de conhecidos. Então, vários grupos estão se organizando e fazem uniformes, combinam no final de semana para fazer uma determinada trilha em uma determinada cidade, organizam passeios, encontros, né? Então, ele é uma atividade muito interessante. Claro que nessa realidade que nós estamos vivendo de isolamento social, não está sendo possível nesse momento. Mas, futuramente, quando tudo voltar ao normal, com certeza o cicloturismo é uma atividade física extremamente interessante. E você necessariamente nem precisa procurar uma trilha. Você pode procurar um parque na sua cidade e fazer o seu cicloturismo lá naquele parque também. Mas, se você pensa em trilhas, então eu gostaria de sugerir para vocês as nossas trilhas paranaenses. Existem várias trilhas no Paraná. Quase toda cidade no Paraná tem uma trilha que pode ser utilizada para o cicloturismo. Mas eu queria colocar aqui dois passeios, duas sugestões, duas opções para vocês, muito legais. A primeira, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, um túnel de árvores, né? Aonde será que fica isso? Então, esse túnel de árvores fica na entrada da colônia Vitimarsum, no município de Palmeira, próximo aqui de Curitiba, mais ou menos uns 70 quilômetros de Curitiba. Essa aqui é a estradinha de entrada para a colônia. Vocês até estão vendo que ela é uma estradinha, a estrada ali é pavimentada. Mas depois, lá para dentro da colônia, vocês vão encontrar várias opções de estradas de terra, onde é muito interessante andar de bicicleta. Há alguns anos atrás, inclusive, nessa colônia, aconteceu uma prova de enduro. Lembra que eu falei nos slides anteriores do enduro de regularidade? Lá na colônia Vitimarsum, alguns anos atrás, foi organizado um enduro de regularidade pelas estradas de terra ali de dentro da colônia. E o segundo slide traz aquele que eu acho que é o passeio de cicloturismo mais conhecido aqui no Paraná. Esse ali é o portal de entrada da Estrada da Graciosa. Talvez alguns de vocês até já tenham passado por essa estrada de carro ou de moto, mas ela é uma estrada que é um caminho que atrai muitas pessoas e muitos ciclistas. Apesar de a estrada ser totalmente pavimentada, ela é pavimentada com pedras de paralelepípedo ou então com pedras irregulares. Então isso torna a trilha muito mais atraente para os praticantes de mountain bike, porque ele não é um asfalto liso,
um pavimento todo irregular. Além disso, a maior parte do caminho é feito em descida, porque é na Serra do Mar. Então, tem todo o desafio de pilotar a bicicleta nessa estrada, a irregularidade do terreno, né, o declive do terreno e ainda toda a beleza da Serra do Mar, né, para você desfrutar. Então, esses são 2 caminhos que eu quero indicar aí para vocês que gostaram aqui da ideia do mountain bike, do cicloturismo, poderem praticar com os amigos ou com a família, certo? Agora, uma última atividade. No seu caderno, quais os diferentes usos que podemos dar para uma bicicleta? Na minha opinião, a bicicleta foi uma das maiores invenções do ser humano. E ela tem vários usos. Então, eu quero que vocês agora pensem um pouquinho. Se precisar, pode ir lá pesquisar também no Google e me diga quais são os usos que nós podemos dar para essa bicicleta, ok? Mais um tempinho, então, para vocês pensarem aí.
E aí, pesquisou? Talvez nem precise, né? Só aqui na nossa aula, nós já vimos 2 usos. O esportivo, nas competições, e também o uso de lazer, no cicloturismo. Qual os outros usos que nós podemos dar para a bicicleta? O uso para o exercício, aquela bicicleta ergométrica que não sai do lugar, que serve só para você pedalar, né? Então, é um uso para o exercício físico. E também o uso para transporte, um uso que tem crescido muito no nosso país. Principalmente transporte, né? Você se locomover até o local de trabalho, e eu acredito que muitos de vocês devam até utilizar a bicicleta para ir até a escola, né? É muito comum nas nossas escolas existirem aqueles estacionamentos para bicicleta e normalmente até falta lugar nesses estacionamentos. Ok? Revisando então para nós encerrarmos essa aula. O que a gente viu aqui sobre o mountain bike hoje? Primeiro, ele foi uma variação do ciclismo de estrada, né? Surgiu dessa outra modalidade de ciclismo. Ele consiste num circuito por trilhas de diferentes pisos, com ou sem obstáculos, dependendo da modalidade. Várias modalidades com regras e formatos de competição diferenciados, tá? A gente viu pelo menos 4 lá na nossa aula. E o cicloturismo, ou ciclismo de aventura, que é a grande modalidade recreativa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A gente abordou mais uma das nossas práticas de aventura. Estamos encerrando por aqui hoje. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!